reunião da noite. Hoje, o tema escolhido para que a gente possa conversar brevemente é a escolha de nossas provas. Acredito que todos nós, ao menos em algum momento de nossas vidas, nós possamos ter nos indagado, ter nos questionado por que a nossa vida, a nossa existência é do jeito que é. Por que certos acontecimentos vieram a ocorrer em nossas vidas? Por que somos filhos de nossos pais e não de outros pais? Por que eventualmente nós temos uma certa inclinação para determinados tipos de profissão e não para outros, né? Por que, de certa maneira, todos esses questionamentos eles vêm a nos deixar uma interrogação se todos os acontecimentos da vida eles têm uma razão de ser ou são obra meramente do acaso. Todas essas indagações e muitas outras que a gente possa formular relacionadas a esse tema, elas se tornam talvez um pouco mais angustiantes quando nós olhamos ao nosso redor e vemos que todos aqueles que convivem conosco, que as outras pessoas, têm uma vida muito diferente da nossa. Passam por experiências muito diversas em relação às nossas experiências. E nos parece, a princípio, um tanto quanto estranho, afinal de contas, se admitimos a existência de um Deus, se somos todos filhos do mesmo Pai, se vivemos no mesmo planeta, por que então cada um de nós tem experiências de vida tão diferentes uns dos outros? Por que alguns de nós nascemos num lar estruturado, temos uma família para nos apoiar, e outros estão relegados à solidão, ao abandono? Por que muitos de nós têm a oportunidade de aproveitar uma mesa farta, uma vida próspera, enquanto outros mal têm condições para satisfazer as necessidades mais básicas de sua sobrevivência, de sua subsistência? Por que alguns de nós têm inclinação à música, e esses eu invejo demais, porque é uma inclinação sublime? Outros, também passíveis de serem invejados, têm uma inclinação por ensinar, uma facilidade para explicar as coisas. Outros gostam de máquinas e tecnologias, e outros ainda não gostam de nada. Por que tantas diferenças assim? Por que alguns têm a oportunidade de viver de modo longevo, enquanto outros são arrebatados pela morte ainda recém-nascidos? Essas e muitas outras indagações podem ser realizadas, pode nos trazer alguma complicação no momento em que a gente deseja, né, nesses momentos de reflexão no curso de nossa vida, que a gente deseja encontrar uma explicação a essas indagações sobre as diferenças entre as nossas vidas, né? Pode nos trazer, inclusive, uma certa tentação, digamos assim, de culpar a Deus, dizer que Deus é injusto, que, na verdade, todas essas nossas diferenças são por conta da atribuição de certos favores a alguns afortunados, queridos por Deus, enquanto outros foram esquecidos por Ele. Na verdade, se nós tentarmos encontrar respostas a essas perguntas somente com os aspectos que nós encontramos no plano da matéria, e especialmente no plano desta nossa existência, a gente não vai conseguir encontrar resposta alguma. Será impossível entender porque alguns parecem trazer em si a sorte dos afortunados, a beleza, a inteligência, tudo acontece de bom na vida de certas pessoas, enquanto somente tempestade, angústia e dores parece reservar a sorte de outras. Então, nós podemos aí entender que nós temos talvez a oportunidade, digamos assim, de estarmos vivenciando o estudo da doutrina espírita, esse consolador prometido por Cristo que veicula os seus ensinamentos de maneira pura. Nós podemos dizer que a doutrina espírita traz em si uma chave que é capaz de fazer com que nós consigamos entender melhor esses questionamentos, que nós possamos colocar uma luz diferente
a essas indagações e construir uma resposta que vai além do plano da matéria. A doutrina espírita nos traz justamente essa chave que é capaz de abrir um portal que amplia o nosso campo de percepção e amplia as possibilidades de conclusões a respeito dessas perguntas. Podemos dizer que essa chave se chama reencarnação. A partir do momento que nós consigamos entender a reencarnação de modo racional, a partir do momento que nós consigamos entender os seus aspectos e nós trazemos a percepção da existência da reencarnação a essas perguntas, aí a gente já começa a ampliar a nossa possibilidade de respostas. Por meio da reencarnação, nós conseguimos construir a conclusão de que todos nós que estamos aqui reencarnados, sem exceção, somos o resultado de todas as experiências anteriores que nós tivemos. A partir dessa conclusão, quando olho ao meu lado e vejo outras pessoas tendo experiências diferentes da minha, aí eu já começo a entender que não se trata de injustiça de Deus. Se trata, na verdade, do resultado das experiências anteriores que essas pessoas nutriram e que eu mesmo nutri ao longo da minha jornada e estou vivenciando agora a colheita das opções que eu realizei em outras vidas e nós todos estamos realizando a nossa colheita de acordo com as opções que nós realizamos ao longo de nossa jornada. Então, a gente pode já trazer uma conclusão um pouco diferente daquela percepção inicial. Na verdade, as nossas vidas são completamente diferentes umas das outras, justamente porque Deus é justo. Imaginemos que alguém que se dedicou apenas ao homicídio, ou apenas à ganância, ou apenas à sensualidade, imaginemos que essa pessoa, hoje, depois de reencarnações sucessivas no erro, ela teria condições de vivenciar uma realidade tão feliz e ditosa como aquele outro que se dedicou ao bem, à caridade, ao seu engrandecimento intelectual. É claro que não dá para a gente colocar os dois na mesma balança. Então, por isso que Deus nos traz a opção de vivenciar experiências diversas, experiências diferentes. E cada um de nós vivencia a experiência necessária para o nosso progresso espiritual. Os espíritos nos dão notícia a respeito disso, especialmente na questão 258 em diante do Livro dos Espíritos. Lá, os espíritos são enfáticos em dizerem que muitos dos problemas que nós carregamos em nossas vidas hoje, muitas das dificuldades, dos percalços, na verdade, não é que elas foram pedidas pela gente antes de reencarnar. Na verdade, a gente implorou para Deus para que a gente pudesse vivenciar essas experiências. Só que, enquanto nós estamos livres do corpo físico, enquanto nós estamos planejando a reencarnação, a gente aceita de bom grado essas dificuldades e, às vezes, até a gente pede para aumentar um pouquinho mais, achando que a gente vai dar conta. Não, já vamos resolver vários assuntos numa reencarnação só para a gente ficar livre. Mas quando a gente chega aqui na matéria, a gente se esquece, obviamente, daquilo que nós planejamos. Aí as experiências vêm como lições muito difíceis e a gente acaba esmorecendo, a gente acaba ficando tentado, muitas vezes, aos prazeres da matéria, às facilidades da matéria, ao imediatismo da matéria, e acabamos deixando para depois aquele planejamento que nós realizamos. Mas isso é importante porque nos traz a percepção de que nós necessariamente vivemos aquilo que precisamos viver, aquilo que nós buscamos. Então não há injustiça diante dos acontecimentos da vida. O que há é consequência dos atos anteriores que nós perpetramos e que precisamos naquele momento de algum remédio um tanto quanto amargo para que nós consigamos encontrar o reequilíbrio espiritual para nos colocar no caminho rumo ao nosso progresso. Então, tudo no reino de Deus é perfeição. E todo gênero de provas, de expiações, os acontecimentos que nós nos defrontamos no curso da nossa experiência carnal, tem relação necessariamente com aquilo que nós precisamos vivenciar para que nós consigamos atingir o progresso. Então, as nossas experiências aqui na Terra, as diferenças de vida de cada um de nós,
Na verdade, não é obra de um mero acaso, né? Na verdade, existe uma razão de ser. E existiu por trás dessas experiências um planejamento meticulosamente realizado no plano espiritual. Há espíritos que são dedicados a planejar reencarnações, espíritos superiores que são técnicos nessa área, que ajudam a planejar reencarnações. Então vejam como que no plano espiritual esse tema ele é tratado de maneira tão detalhada, de maneira tão meticulosa, né? E todos nós, sem exceção, temos a companhia do nosso espírito protetor, nosso mentor ou mentora espiritual, nosso anjo guardião. Possamos dar o nome que desejarmos, mas temos um espírito que afiançou a nossa reencarnação, que participou do planejamento dela, que sabe muito melhor do que a gente quais são as provas e expiações, as experiências que a gente precisa passar, e sabe também aonde é o nosso ponto fraco, aonde a gente pode falhar, e talvez eles até anteveem que a gente já vai falhar muitas vezes, né? E procuram nos ajudar para que a gente não saia do nosso caminho. Nós temos um privilégio de contar com uma literatura espírita vasta, especialmente trazida pelo Chico Xavier. Na coleção André Luiz, especialmente no livro Missionários da Luz, nós temos lá, no capítulo 12, na verdade o capítulo 12 inteiro é dedicado a esse tema, sobre a escolha das provas, sobre o planejamento da reencarnação. Depois no capítulo 13 tem um caso de reencarnação. E essa obra especialmente nos traz uma percepção de como há um planejamento meticuloso no processo de reencarnação. É claro que esse processo varia de colônia espiritual para colônia espiritual, de acordo com a condição vibratória do espírito, de acordo com as necessidades do espírito, né? Mas existe sempre um projeto de vida para o espírito reencarnante. Ninguém está aqui à toa, ninguém está aqui por acaso. Existe um projeto para o progresso do nosso espírito. E por isso nós tivemos a concessão de reencarnar. E nesse capítulo especialmente, o André Luiz nos traz que existe um ministério no nosso lar, na colônia nosso lar, que a colônia nosso lar, na verdade, é como se fosse uma cidade, se a gente for comparar com o plano terrestre. E lá existe o Ministério do Esclarecimento, e dentro do Ministério do Esclarecimento existe um departamento de planejamento de reencarnações. E os espíritos que estão vinculados à colônia nosso lar, quando eles vão reencarnar, eles podem passar por esse departamento para que a reencarnação deles seja planejada. É claro que existe uma série de minúcias envolvendo essa questão, mas o que é importante nesse momento? A gente sabe que existe um departamento que cuida desse assunto, né, da reencarnação. E o André Luiz escreve de uma maneira minuciosa como que é esse centro de planejamento reencarnatório. Ele diz ali que aquele local é como se fosse comparado a uma universidade. Ele tinha vários prédios e havia ali um jardim encantador, no relato de André Luiz. E ele achou uma questão bem curiosa que ele nos traz, que ele percebeu que ali naquele ambiente, naquele departamento, várias entidades transitavam ali com um rolo em mãos. Esse rolo parecia pergaminho. E foi explicado a ele que em cada rolo, em cada pergaminho daquele, havia o projeto do corpo físico do reencarnante. E nesse projeto havia ali a descrição de quais eram os percalços que aquele reencarnante passaria durante a experiência na carne, na verdade, as doenças do corpo físico que seriam desenvolvidas, a época que seriam desenvolvidas, tudo planejado conforme a necessidade do espírito. E quando o André Luiz nos traz essa informação, a gente começa a ficar viajando, imaginando algumas situações, né? A primeira é que o que nos atrai aqui em relação a uma conclusão é que os espíritos eles já conhecem completamente o nosso corpo físico, o funcionamento do nosso corpo físico. E a gente tem que chegar a essa conclusão, porque se eles não conhecessem a fundo o nosso corpo físico, completamente o nosso corpo físico, eles não conseguiriam fazer um planejamento, não conseguiriam estruturar, não conseguiriam desenhar como seria aquele corpo físico no momento em que o espírito reencarnasse. Então, isso já mostra que a nossa ciência médica ainda está muito atrasada em relação
às descobertas ou ao conhecimento do plano espiritual de espíritos muito, muito superiores, né? Uma outra conclusão que me ocorre, que eu acho uma percepção interessante, é que nós, ainda aqui no plano terrestre, especialmente na área médica, nós não conseguimos definir sequer qual que é o momento exato da fecundação. Existe controvérsia ainda sobre esse assunto, e, obviamente, para quem admite a existência do espírito, a gente não tem uma comprovação científica no plano da Terra sobre o momento exato em que o espírito ele se acopla, digamos assim, ao corpo físico. Nós temos apenas, por hora, os conhecimentos vindos da espiritualidade. Mas vejam que, antes mesmo do casal manter a relação sexual, o corpo físico do reencarnante já está programado. Olha que fantástico isso, né? E o conhecimento que o André Luiz nos traz a respeito desse aspecto para nos mostrar que, de fato, nós não estamos aqui por acaso. Antes, muito antes, talvez, de nossos pais manterem a relação sexual para que nós pudéssemos criar os elementos necessários para formar o nosso corpo físico, já havia esse planejamento no plano espiritual. E o André Luiz ele entra nesse nesse departamento de planejamento de reencarnações, também nos traz ali alguns informes a respeito do funcionamento desse centro de planejamento, que, infelizmente, em razão do tempo, não dá para a gente comentar muito, mas o que é interessante aqui é que ele vai nos trazer alguns casos de planejamento de reencarnações incomuns. Acho que, como a intenção do livro era mostrar que existia esse centro de planejamento de reencarnação, não haveria por que trazer para a gente os planejamentos que fossem, digamos assim, corriqueiros, normais. Então, ele nos trouxe casos que se mostravam incomuns. Por isso, exigia, inclusive, um planejamento mais meticuloso, mais detalhado, para que aquele espírito reencarnante pudesse ver planejado o seu corpo físico e as experiências determinantes para o seu progresso espiritual no momento da reencarnação. Então, vamos mencionar aqui 3 casos, mas existem outros, e os casos também são mais detalhados lá no livro, mas que são bem interessantes. O primeiro caso é o do Silvério, que o André Luiz foi observar o plano reencarnatório dele. Então, o Silvério, ele na última reencarnação, ele tinha sido muito vaidoso, talvez pela beleza física ele tivesse se inclinado para esse aspecto. E então, no momento de se planejar o corpo físico dele, o espírito que estava participando desse planejamento sugeriu que Silvério tivesse uma perna maior do que a outra. E, digamos assim, que a marcha manca que ele teria no plano terrestre seria o remédio para ele se curar da vaidade. Então, houve essa sugestão que ele aceitou, e o corpo físico dele foi planejado para não desencarnar antes dos 70 anos. É claro que, se ele fosse irresponsável, ele poderia perder essa oportunidade. Um outro caso é de uma irmã que havia, em vidas passadas, em experiências reencarnatórias passadas, tido sérios problemas no campo do sexo, sérios problemas de desregramento nessa área. E ela conseguiu, com esforço, com vontade, se disciplinar, e ela já não manifestava mais a necessidade de uma reencarnação que visasse o reequilíbrio nesse campo. E ela foi ver o projeto reencarnatório, o projeto do corpo físico dela na próxima experiência reencarnatória. E era um corpo que se apresentava muito belo. Então, ela fez um pedido inusitado à espiritualidade, a quem estava auxiliando-a no projeto de reencarnação. Ela pediu para que as glândulas tireoides e paratireoides estivessem em desequilíbrio, para que ela não tivesse um aspecto físico tão belo como aquele que havia sido planejado e que ela era merecedora. Justamente porque ela tinha alguns compromissos ainda redentores que, eventualmente, a beleza física poderia prejudicá-la no curso da experiência reencarnatória dela. E é interessante a gente pensar nesse caso, porque às vezes a gente associa necessariamente o problema físico, a doença, a algo que possa ter sido um equívoco em outra vida. É claro que na maioria das vezes mas vejam que há casos que talvez a gente mesmo pede alguma limitação para que a gente não saia do caminho
que foi determinado, né? Porque a gente, justamente no plano da matéria, a gente tem as tentações que, se a gente não for forte o suficiente, a gente pode acabar caindo, e no caso dessa reencarnante, o que nos dá a entender é que ela tinha um trabalho tão importante para ser realizado que ela não poderia, talvez, perder tempo em ter que se controlar nessa área, então era melhor que ela tivesse um aspecto físico que não fosse objeto de tanto desejo, para que ela pudesse, por outro lado, ter condições de realizar esse trabalho que estava confiado a ela. E há um caso também de um irmão, um caso bem interessante. O André Luiz analisou o planejamento do corpo físico dele e observou que havia alguns pontos negros no sistema digestivo desse reencarnante. E o André Luiz indagou a entidade responsável por que esses pontos negros estavam presentes aí no corpo físico dele. Aí foi explicado que esse irmão, há mais ou menos uns 100 anos antes dessa chance de reencarnação, ele havia matado uma pessoa com uma faca, justamente na região do sistema digestivo dessa pessoa. Passado esses anos, ele já havia se arrependido, já havia se redimido junto à vítima, inclusive auxiliando-a, então já havia obtido perdão dessa vítima, só que ainda existiam alguns requisitos desse ato impensado, né? E a libertação desses requisitos viria justamente pela manifestação de uma úlcera assim que esse reencarnante atingisse a maioridade. Então já havia no planejamento reencarnatório dele a previsão de que essa úlcera se manifestaria, e a partir do momento que ela se manifestasse, ele estaria livre das consequências, livre totalmente das consequências desse homicídio que ele praticou há 100 anos. E essa passagem também nos faz pensar como que, às vezes, um ato impensado de nossa parte faz com que a gente tenha que pagar, entre aspas, esse débito por um longo período, né, até que a gente consiga, de fato, por meio das experiências reencarnatórias, ficar quites com a lei de Deus e resolver esse percalço que nós criamos. Então, esses exemplos trazidos do livro Missionários da Luz, eles, na verdade, têm a intenção de reforçar para todos nós que nós, além de sermos resultado daquilo que nós vivenciamos em todas as nossas vidas, especialmente nas vidas mais próximas, né, que nós trazemos questões que nós precisamos ainda resolver, trazemos vícios que nós precisamos abolir, questões que nós precisamos nos equilibrar, né? Mas, acima de tudo, essas histórias, essas passagens, esses casos, vêm reforçar para a gente quão importante é o planejamento da nossa reencarnação. Que nós todos estamos aqui nesse plano realmente porque alguém se interessou pela gente, alguém nos facilitou essa oportunidade que nós temos hoje. Por isso que a gente tem que valorizar demais a experiência reencarnatória que nós estamos tendo, temos que valorizar demais o tempo que nós temos à nossa disposição, a energia que nós ainda nutrimos, porque é a nossa chance realmente de voltar ao plano espiritual melhor do que quando aqui chegamos. E no meio do caminho, no meio desse planejamento, pode acontecer da gente se desviar, pode acontecer da gente esquecer os propósitos que nos trouxeram aqui, os compromissos que nós assumimos, e isso faz com que a gente possa ficar retardatário, ou seja, a gente precisaria depois ter alguma experiência dentro da própria reencarnação ou em outra reencarnação que nos seja mais custosa, mais difícil para que a gente possa realmente dar valor e conseguir superar. Mas o contrário também pode acontecer. Pelo nosso esforço, pela nossa vontade, a gente pode mudar uma programação que foi feita no plano espiritual. Às vezes, um obstáculo que nós tínhamos que transpor, ele pode se tornar menor diante das nossas atitudes, diante da nossa busca. E aqui nós trazemos um exemplo de uma situação que foi contornada pela vontade e pelo esforço de um espírito, né, de um reencarnante, que está no livro A Vida Escreve, livro psicografado pelo Chico Xavier e que nos foi trazido pelo Hilário Silva. Nesse livro, o Hilário nos traz uma história de Saturnino Pereira, uma história muito interessante. O Saturnino Pereira ele era bondade em pessoa.
Ele, desde a mocidade, havia se dedicado à doutrina espírita, ele auxiliava todos aqueles que se aproximavam dele. Lá no trabalho dele, na tecelagem, ele era o otimismo, a esperança em pessoa. Ninguém se aproximava dele triste que não ficava contente, porque ele sempre tinha uma palavra amiga para dar para todo mundo. E um dia, enquanto o trabalho na tecelagem corria de maneira normal, os companheiros de trabalho viram que ele estava com a mão ensanguentada. A mão dele ficou presa numa máquina, né? Então, rapidamente, tiraram ele da máquina, levaram para o hospital, deram pronto atendimento e ficaram todos muito preocupados com a situação do Saturnino Pereira. Para alívio de todos, a consequência desse acidente de trabalho foi apenas a perda de um polegar. Então, o Saturnino colocou no próprio dia uma tipóia, estava com a esposa, ele foi para o centro à noite e todos ficavam indagando. Mas, poxa, isso foi acontecer justo com o Saturnino, uma pessoa tão boa, tão caridosa, por que justo com ele foi acontecer? E na reunião da noite, era uma reunião mediúnica, um pouco mais íntima, a entidade responsável pelos trabalhos se manifestou e passou uma mensagem para o Saturnino, dizendo para que ele não esmorecesse, não desanimasse, porque aquilo foi uma concessão de Deus para ele. Porque, na verdade, o Saturnino, há 80 anos, ele era um sitiante muito próspero no litoral paulista. E houve uma oportunidade em que ele cobrou um funcionário dele para fazer uma certa tarefa, só que ele estava adoentado, não conseguia fazer. Então, o Saturnino obrigou que esse funcionário colocasse a mão direita dele no moinho, e a mão desse funcionário espatifou naquele moinho. Então, no plano espiritual, o Saturnino pediu para que, quando ele estivesse no plano da Terra, ele também perdesse o braço mais forte dele. Então, foi programado para que, nesse acidente, ele perdesse o braço. Só que ele foi uma pessoa tão boa, até aquela altura, tão caridosa, que, pela concessão de Deus, ele perdeu só o polegar. Então, ele conseguiu modificar a história, a trajetória dele, pelos atos, pela oportunidade que ele experienciou nessa reencarnação. E todos nós, da mesma forma, podemos, assim como o Saturnino, modificar o curso das nossas vidas. Todos nós tivemos a oportunidade de receber um ponto de partida, mas o ponto de chegada depende muito também do nosso esforço, como que a gente vai retornar ao plano espiritual. Então, de forma alguma, a gente pode esmorecer. E sempre que a gente esmorecer, se chatear, a gente pode também lembrar de uma história contada por Emmanuel. Emmanuel conta que um homem, ele havia perdido as esperanças, ele não queria mais se dedicar à realização do bem, porque ele se achava imperfeito, achava que as circunstâncias da vida em que ele estava inserido não eram suficientes para que ele fosse bondoso. Até que esse homem mudou de opinião quando ele viu a prece da roseira que dizia assim: agradeço-te, ó meu Deus, porque apesar dos espinhos que carrego, deste-me a força precisa para oferecer-te a alegria e o perfume das rosas. Olha que interessante. A rosa só pode nos dar a alegria da sua beleza e do seu perfume justamente porque ela é cravejada de espinhos. Não fosse assim, ela não estaria protegida dos predadores. Da mesma forma, nós podemos entender que as provas, as expiações, as dificuldades da vida são os espinhos a nos proteger para que nós possamos um dia fazer desabrochar toda a potencialidade do nosso espírito. Vamos à segunda parte.